Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Vou adicionar a Teacher Samantha. Um instante. Ok. Boa noite, sejam bem-vindos. Oi para o pessoal que está chegando. Deixa eu ver se eu consegui adicionar a Teacher Samantha já. Tá aí. Hello, Hello. how are you today? Tá baixo o teu áudio. Hello, tá melhor? Não? No? No Não. good? Ué, tá bem aqui o microfone. Ó. As outras pessoas conseguem me ouvir? Se vocês puderem dar um feedback, estão me ouvindo Eu direitinho? consigo te ouvir, mas parece sim que tá bem baixinho. Sim, mas eu quero saber como é que tá saindo para os outros, Uhum. porque eu posso tirar o microfone de repente, mas aí. É que assim, o que eu quis É. dizer é que o som tá existindo, tô conseguindo ouvir, mas tá baixo. Sim, é. Se alguém mais puder nos dar um feedback de como é que tá o som. Eu vou tentar falar mais alto. Se melhorou? Não? Pra mim não, Mas tu mas consegue me o pessoal entender? disse que tá ouvindo bem. Tá, então tá. Então vamos lá. Tudo bem. Se tu não me ouvir, eu vou tentar falar mais alto. Se tu não me ouvir, tu fala. É que o som fica melhor pelo microfone. Se eu tirar o microfone, não vai ficar Uhum. tão bom. Eu Ok? já não escuto muito bem, né? Então acho que talvez seja eu o problema. I don't know. So, good evening. Good evening, good evening. Temos uns recados para dar antes de começar, né? Isso, bons recados. Então, Então, na semana que vem, a gente vai ter a nossa super promoção do Black Friday. Então, vai ser somente no dia 26. E uhum. aí, a partir da segunda-feira ali, a gente vai começar a ser um pouquinho mais específico na questão dos valores, alguns outros bônus que a pessoa vai receber. Então, acompanhe as nossas redes sociais que a gente vai mostrar para vocês. E é uma boa oportunidade de você garantir a, poder atingir a sua meta, né? Já esse ano, Isso garantir para o aí. ano que vem, né? A meta de aprender inglês. Dá o check em um dos itens da lista já, né? Já começar o ano Exatamente. com as metas encaminhadas e, Uhum. como a teacher Samantha falou, são só 24 horas, então quem já está decidido já corre porque vai ser pouco tempo, né? Uhum. E Uhum. então a nossa live de hoje é sobre a importância do inglês para a carreira, né? Para a nossa Isso. profissão. A gente tinha mais Uhum. algum Por que que é recado? tão Eu pulei. importante? Não, acho que Ah, não. Acho que depois a gente fala, no final a gente fala um pouquinho sobre a live da semana que vem, mas acho que o recado era isso. Mas por que que é tão importante a gente saber inglês para a nossa carreira, né? Por que que isso faz uma diferença? Isso que nós vamos falar hoje. isso aí. E uma das coisas. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando que queria aprender inglês porque no seu trabalho tem muitas reuniões em inglês. Eles são. Uhum, Não é uma empresa multinacional, é uma empresa nacional, mas negocia com muitas empresas de outros países, né? Então, uhum. ela disse que estava sentindo necessidade de entender melhor as coisas na reunião. Então, isso é uma das coisas bem importantes, assim, né? Cada vez mais. Teacher Jennifer, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você está usando a sua internet de casa, que já começou a dar umas travadinhas de novo. E agora? Será que Acho que se você puder, tem como usar a sua outra internet.
Ah, hello? Hi. Tava É. pausado? Aham. Tá. Deu agora? Sim, troquei para o 4G. Então tá. Muito bem. Pode continuar, desculpa eu ter te interrompido. Pode Não, não tem continuar. problema. Se tava trancando também não adianta continuar, né? Sim, não adianta falar, é. Então, assim, eu estava falando sobre as reuniões, né? E essa pessoa estava falando justamente isso, que ela está sentindo falta, ela tem um inglês assim bem básico, né? E no fim tinha que pesquisar um monte de coisa depois da reunião, assim, sobre o que tinha sido conversado, porque isso é uma coisa Uhum, que ninguém vai parar no meio da reunião para explicar as coisas, né? Ou para traduzir. uhum, Então, um ponto bem importante, e isso influencia bastante, porque ao mesmo tempo que ela está ali lutando para entender, tem alguém que está entendendo melhor e vai ter oportunidade melhor de crescer com aquilo ali, né? Não precisa parar para pedir ajuda, já tem mais entendimento da situação, já pode resolver se for alguma coisa que for necessário falar na hora, responder na hora, a pessoa já está um passo à frente dela, né? Então ela estava uhum, relatando isso, que está fazendo bastante falta para as reuniões, principalmente. uhum. Exatamente, isso aí é uma coisa que tu tocou num ponto muito importante. Porque assim, ó, quando a gente pensa em eu preciso saber inglês para o meu trabalho, normalmente a gente lembra o quê? A gente lembra de multinacionais, ou então assim, eu não quero trabalhar numa multinacional, ou não é, esse não é o meu, não é a minha linha, não é a minha área, enfim. Mas, na Uhum, verdade, isso aí é uma coisa que não é mais a realidade de hoje. A realidade de hoje é que todas as empresas querem se comunicar e fazer negócios com todos os lugares do mundo, se possível, né? Então, o exatamente. mundo está cada vez mais globalizado, o que significa que negociações, tanto com fornecedores quanto clientes, elas tendem a se expandir muito mais e a ir para outros países. E qual será a língua que todo mundo vai ter em comum para eles poderem se comunicar? Vai ser inglês. Uhum, Então, já é, né? Só vai ficar cada vez mais. uhum, Então, isso cada vez mais as pessoas estão vendo essa realidade dentro das suas empresas, às vezes empresas que nem são tão grandes, porque uhum, isso não é mais uma realidade somente de multinacionais, que antigamente, né, as multinacionais que tinham suas filiais, ou até mesmo sua central num outro país, então precisava uhum, saber inglês, mas isso uhum, já é uma realidade da maioria uhum, hoje não é mais tão segmentado dessa forma. Por isso tão importante, né, ter essa questão, ter o inglês como uma segunda língua para poder, como tu falou, participar de uma reunião, para poder às vezes receber algum treinamento, muito uhum, treinamento, muita coisa assim, ainda está somente em inglês. Tem muita literatura técnica que é somente em inglês. uhum. Então a pessoa Softwares, às às vezes vezes, né? isso. Aí às vezes a pessoa tem que mandar traduzir todo um curso para poder fazer, né? E aí tem Uhum, um custo isso. Ou então ela acaba perdendo a oportunidade de se qualificar, porque ela não sabe ali, não falar o inglês, não sabe se comunicar no inglês, então ela perde a oportunidade daquele material mais técnico, né? uhum. Vou usar um gancho do que tu falou ali, que até as empresas menores, né? Uma Uhum, coisa que a gente viu muito, principalmente depois da pandemia, que assim, tá todo mundo online, né? Então tu pode ser uma empresa uhum, minúscula e aí tu precisa fornecedores, tu pode buscar fornecedores no mundo inteiro se tu tem como te comunicar, né? E era uma uhum, coisa que a gente não tinha essa possibilidade antes. Então o inglês se tornou imprescindível rapidamente, né? Se antes já uhum, era importante, agora é essencial. Porque tu uhum, tem, e antes tu tinha a opção digamos, sei lá, 10 fornecedores nacionais. Hoje tu tem 100, tu tem 1000 fornecedores que tu pode procurar no mundo inteiro. uhum, E é como tu disse antes, a língua que todo mundo vai falar vai ser o inglês. Todo mundo fora daqui, uhum. né? Então, Exatamente. a pandemia acelerou muito isso, muito. Então, qualquer Uhum, lugar que seja minúsculo, não importa se é uma empresa pequena, se é uma empresa grande,
Não importa o tamanho, todo mundo tem acesso à internet e, portanto, tem acesso a fornecedores e clientes do mundo todo também, né? Então, às vezes, tu tá abrindo, sei lá, me lembrei agora de um exemplo no programa de TV que eles faziam lacinhos de cabelo para vender e daqui a pouco estavam recebendo pedidos de tudo que era lugar. Então, também, não só para fornecedores, mas para clientes, né? Então, daqui a pouco tu tá tendo clientes de fora e tu precisa te comunicar, senão tu vai perder negócio, vai perder dinheiro, né? Então, acho que isso é bem importante também. Isso. Porque antigamente o que você falava? Um diferencial que eu tenho é que eu falo inglês, por exemplo. Hoje em dia, saber inglês não é mais um diferencial. É praticamente um pré-requisito. Exato. Então, é quase como já é esperado. Em muitas áreas, isso já é esperado. Em outras, nem tanto, mas não é mais um diferencial. Você não vai estar ali sentado com outros, sei lá, 10 candidatos, só você sabe inglês. Mas, ao mesmo tempo, um dado que para mim ainda me choca cada vez que eu vejo é que cerca de 5% dos brasileiros são fluentes em inglês. Sim, é pouquíssimo. É muita gente que não sabe inglês. Então, assim, ao mesmo tempo, se você se qualificar, se você aprender inglês, você está na minoria. Então, o que acontece? Você vai despontar, você vai se sobressair, você vai ter essa coisa que os outros não vão ter. Porque é um percentual pequeno, gente, 5% dos brasileiros só sabem falar inglês, né? É um percentual pequeno. É chocante. Esses 5% estão bastante concentrados, né? Mas é pouco. Exatamente. Se a gente pensa assim, eu conheço tanta gente que fala inglês, né? Como que pode? Só 5%, mas é que acaba que, como tu falou, as pessoas acabam ficando concentradas em certas áreas. Isso. Então, às vezes, na tua área, tu conhece bastante gente que fala inglês. Mas, se tu for olhar, né, para a média nacional, não é verdade, é uma minoria. Então, ainda é uma coisa que pode fazer você se sobressair na hora que estiver procurando alguma coisa nova, né? Ou até mesmo indo para competindo para uma promoção. Sim, dentro da tua às vezes própria é o que vai área. Às vezes é o que vai determinar, exatamente. Às vezes é o que vai determinar se você vai ganhar aquela promoção ou não, se você sabe inglês. Né? E justamente pode esse ser o teu diferencial, não só do teu falar inglês, mas de tu conseguir trazer negócios novos porque tu fala inglês, né? Exatamente. E eu tenho muitos amigos, assim, que não são da minha área, né, de trabalho, e eu vejo que é bem, bem separado, assim, tem áreas que as pessoas falam muito, todo mundo sabe falar inglês por algum, né, por motivos de necessidade, e outras, assim, são pessoas que já viajaram, gostam de viajar e não falam quase inglês, assim, né, então isso ainda me surpreende também. Mas outra coisa que eu acho que isso aí acho que seria um bom incentivo para todo mundo aprender inglês, é que os salários de quem fala inglês acabam sendo melhores do que os das pessoas que não falam, né? Então, com certeza. se nada mais te motivar, ganhar mais dinheiro pode te motivar, né? Uma pesquisa apontou que você pode ganhar até 60% a mais no seu salário. Olha. Quando você tem o inglês. Então, é uma coisa que exatamente, é uma qualificação que outros não têm. Então, na verdade, você é bem remunerado por isso. Sim. Porque você, como tu falou, tu pode trazer, o empregador também vê assim, de formas que se você fala inglês, você pode trazer outros negócios. Você pode permitir a expansão do negócio onde você trabalha. Ou, se é o seu próprio negócio, ainda mais, né? Aí você expandir para outros lugares, justamente porque você tem o domínio do inglês. E não precisa ser também, né? Você não precisa ser um falante 100% fluente, nível super, super avançado.
Você conseguindo se comunicar já é o suficiente para você poder manter uma conversa numa reunião, poder fazer uma ligação, poder trocar e-mails, enfim. Você ter essa chance de poder expandir o seu negócio é muito importante. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma... Eu tenho amigos, né, que moram nos Estados Unidos, e uma das minhas amigas me ligou pedindo uma recomendação de alguém de uma certa área, mas precisava falar inglês, mas ela precisava de um brasileiro, mas que falasse inglês e que fosse de uma certa área, justamente porque a empresa onde ela trabalha, eles estão procurando isso porque eles estão abrindo outros caminhos, digamos assim, em outros países, e o Brasil é um deles. Isso, em outros mercados. Então, mas o pré-requisito era que a pessoa precisa falar inglês. E não é nem porque ela precisa usar aquilo para o cliente. Na verdade, ela vai trabalhar no computador. O que ela precisa? Poder se comunicar com as pessoas da empresa lá. Porque ela vai ter aquela comunicação diária, entendeu? Então, às vezes, até umas coisas assim que a gente nem imagina, são algumas portas que você acaba abrindo justamente porque você sabe inglês. Então, às vezes, você nem tem um nível técnico melhor do que a outra pessoa, mas porque você consegue falar inglês, às vezes você consegue uma vaga melhor, ou consegue, numa hora de uma disputa de vaga, conseguir a vaga ao invés da outra pessoa, né? Sim. Então, são algumas vantagens, né? De você saber falar inglês. Sim. Essa expansão, porque hoje o mundo não tem mais fronteiras, né? Se a gente pensar, hoje é uma coisa só. Justamente. E vai acabar que a gente tem que achar uma maneira de se comunicar. E o que acontece? A gente vai se comunicar em inglês, porque já é a língua, digamos assim, a língua oficial dos negócios, né? Das viagens e dos negócios. Sim. Então vai ser o inglês, cada vez mais isso vai ser uma coisa que vai ser necessária, não tem muito como fugir disso, né? O inglês é a língua oficial dos negócios e é a língua oficial da maioria dos congressos importantes, das conferências, seminários, cursos de atualização, coisas que sejam relevantes, né? Então, se tu quer procurar uma qualificação internacional, aonde tu for, tu vai ter palestra em inglês, né? Seja em país que inglês é a língua principal ou não, porque justamente eles querem atingir um público maior. Então, os cursos vão ser em inglês, as palestras vão ser em inglês, o material de atualização vai ser em inglês, como tinha falado antes, material de estudo, né? Softwares, aplicativos, equipamentos que tu usa, né? Tudo está em inglês. Então, manual de instrução de tudo. Exatamente. Então, assim, tu saber inglês te dá a oportunidade não só de fazer contato com outras empresas, tudo que a gente já falou, mas de tu te qualificar melhor também, de tu melhorar o teu currículo, de tu aumentar teu conhecimento, né? Isso também, obviamente, é uma maneira de alavancar tua carreira, né? Com certeza. Com certeza. Até para você receber uma bolsa de estudos, por exemplo. Às vezes tem bolsa de estudos disponíveis, mas você precisa ter um nível mínimo de inglês. Senão você não qualifica para concorrer à bolsa. Então, até isso, até para estudar fora, ou para fazer um curso, muitas coisas hoje em dia. Tem cursos de universidades lá dos Estados Unidos que são gratuitos, online. Sim. Eles estão oferecendo muita coisa online gratuita, Bastante. mas você precisa saber o inglês. Se você não sabe o inglês, você não consegue aproveitar o curso. Então, até essas oportunidades assim, de qualificação, até para isso é muito importante a gente saber o inglês. Eu tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche, né? Fiz nos Estados Unidos, e na época a minha turma do doutorado, acho que devia ter umas 15 pessoas, 12 a 15 pessoas, e 3 pessoas foram fazer, 3 além de mim,
foram fazer doutorado sanduíche em outros lugares, né? Um colega meu foi fazer na Alemanha, outra foi nos Estados Unidos também, mas em outra parte, e uma foi para a Bélgica. E todos eles, meu colega não falava alemão, mas falava inglês. E eles todos conseguiram a vaga e conseguiram se classificar e se qualificar para a bolsa justamente porque sabiam falar inglês, se comunicavam bem em inglês e porque tu tem que apresentar, né, o atestado de proficiência, mas tu tem entrevista também. Então, assim, é um percentual pequeno também, né, de gente que, muito mais do que 4 pessoas queriam. E do nível e... bom, né, de educação. Sim. Ser doutorado é um nível bom de educação, né? E alguns colegas eu me lembro que acabavam fazendo prova de proficiência de espanhol ou de alguma outra língua que achavam mais fácil, enfim, porque não sabiam falar inglês, assim, né? Mas realmente, assim, são oportunidades perdidas, porque, assim, o que tu aprende fora, e não importa se é... Claro, nesse caso, eu fui para os Estados Unidos, outro foi para a Alemanha e tal, mas, assim, tu saindo de onde tu tá para fazer pesquisa em outro lugar, tu aprende muito, né? Então, sim, abre os horizontes, né? Não, é um diferencial enorme, né? Então, realmente, o inglês é bem importante para isso, posso atestar. Com certeza. Outra coisa também que auxilia quando você fala inglês é a questão do networking, né? Isso é tão importante hoje em dia para qualquer área de negócios, eu imagino, né? E não só negócios, qualquer área. Hoje em dia você precisa ter um networking bom. E para você poder fazer... Só para quem ainda não sabe o que é networking. Isso, por favor, explique o que é networking. Networking é a tua rede de contatos, na verdade, né? Então, isso, são os contatos, nesse caso, profissionais que tu vai fazer. Desculpa, isso, então para você... Não, bom, foi bem lembrado. Então, para você conseguir construir essa rede de contatos, muitas vezes você, por exemplo, tu mencionou o caso de você ir numa convenção, alguma coisa assim internacional. Lá você encontra profissionais do mundo inteiro. E muitas vezes são pessoas que você acaba ali criando né, conversa um pouco, vê que ou a pessoa tem bastante conhecimento que te interessa, ou então a pessoa tem bons contatos também. Então, para você poder começar a criar essa rede de contatos, né, essa rede de profissionais ao seu redor, você precisa falar inglês, senão você não consegue fazer isso. Aí você só consegue fazer, se você é brasileiro, no caso, só aqui com o Brasil ou Portugal. Sim. Porque você precisa porque não é uma comunicação muito fácil, você precisa ter essa comunicação constante, precisa cultivar isso. Então, você precisa conversar com essas pessoas, seja por e-mail, seja online, enfim, mas você precisa ter uma maneira de conversar com essas pessoas, né? Então, até nisso ajuda quando você sabe inglês, né? A Carmen ali comentou que até os franceses já estão aceitando isso, né? Não sei, porque eles são bem resistentes. Não sei se eles já estão aceitando, não. Eu acho que um pouco mais do que era, sim, né? Um pouco mais, sim. Com certeza. Porque agora a gente já consegue, sim, ter acesso a alguns, como é que chama? Congressos bilíngues na França, né? Então, isso tá mudando devagar, mas tá indo. Eu ia usar... não sei de nada bilíngue na França ainda. Nunca fiquei sabendo. Depende da área, especificamente, uns que eu andei olhando, assim, tinha, né? Eles fazem um congresso misto, digamos, né? Porque antes era palestra em francês, te vira, né? Com tradução simultânea. Sim, agora já tem também. Agora a gente já consegue, pelo menos, ter algumas palestras em inglês, né? Eu queria usar a gente estava falando de oportunidades no exterior e tu estava falando agora de networking, né? Eu tenho duas situações, assim, diferentes de amigos meus. Um era funcionário público aqui no Brasil
trabalhava na aviação aérea, assim. Ele era, como é que fala? Controlador de voo. E trabalhava na legal. área trabalhava na área de tecnologia. E aí ele começou a mandar currículos dele, e ele falava inglês, fala inglês. Começou a mandar currículos para lugares, assim, vagas que ele estava vendo que estavam abrindo e tal, e conseguiu um emprego em Berlim. E agora ele está morando em Berlim, ganhando um salário muito melhor do que ele ganhava aqui e vivendo em Berlim, né? Então, isso aí só foi possível porque ele dominava o inglês, porque ele não fala alemão. Agora ele foi um pouquinho antes de começar a pandemia, então agora faz uns 2 anos que ele tá lá. Não sei se ele já tá falando alemão, mas ele não sabia falar nada de alemão. E foi para lá tranquilo, assim, porque sabia inglês, né? E eu tenho um outro Mas amigo... essa área de controlador de voo, eu acho que precisa saber inglês, né? Acho que esse é uma das áreas que também, se você é um desejo que você tem, um dos pré-requisitos é falar inglês, né? Exatamente. Ele, na verdade, agora foi trabalhar lá com drones, uma fábrica de drones, né, na área de tecnologia, assim. Mas, exatamente, então ele já vinha de um trabalho que era pré-requisito saber falar inglês, né? Porque a comunicação é toda feita em inglês. E aí eu tenho um outro amigo que trabalhava para uma empresa aqui e começou a procurar emprego fora também. E ele agora, ele trabalha para uma empresa canadense, mas ele mora aqui. Ele trabalha em home office, né? Já trabalhava antes da pandemia, não foi por causa disso. Então, tem vagas de trabalho que tu consegue trabalhar da tua casa no Brasil para uma empresa de fora, né? Eu conheço outros casos, assim, não tão próximos quanto ele. Então, assim, são oportunidades que tu tem também com empresas de fora, né? Tanto indo para os lugares como trabalhando remoto. E eu tenho inúmeros exemplos, assim. Tem um casal de amigos também que trabalhava para Dell e os dois falavam inglês e conseguiram se transferir para a sede deles lá em Austin, né? Então, assim, se eles não soubessem falar inglês, não adiantava pedir transferência que não iam transferi-los, né? Então, é isso que eu ia dizer. Eu também conheço o caso de umas 2 pessoas que eu conheço o caso de pessoas que eu conhecia, bom, né? Eu vou contar o caso de 2 pessoas que eu conhecia que trabalhavam na Dell e não puderam ser transferidos justamente porque não falavam inglês. E eram pessoas muito bem qualificadas, né? Sabiam bastante da sua área ali, do que eles faziam, mas eles não dominavam o inglês. Então, eles estavam estudando inglês para poder ser transferidos para lá, que era onde eles queriam ir. Então, quanto antes a gente correr atrás, e assim, ó, o que é mais interessante é que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas tá, eu vou começar a me qualificar e vou ficar anos estudando até que isso possa ser verdade, né? Que isso possa acontecer. E a gente sabe que não é verdade. Você não precisa ficar anos. O nosso curso, por exemplo, é um curso de 18 meses. Então, assim, se você realmente tem aquilo como uma meta, você tem uma certa pressa, você consegue acelerar o processo. Você não precisa esperar fazer um curso que dure 8, 10 anos para você poder depois dar o segundo passo, né? E então você consegue acelerar esse processo e não só isso, mas também assim você não precisa, como eu falei, você não precisa esperar chegar até o nível avançado para as coisas começarem a mostrar um resultado. Não, se você consegue no nível intermediário ali conseguir se comunicar, você já consegue falar com o fornecedor, por exemplo, talvez não com clientes, porque clientes você precisa ter um pouquinho mais de vocabulário, talvez, mas fornecedor você pode conversar, você já pode fazer cursos online que sejam em inglês, você já consegue estudar materiais técnicos, né? Coisas assim que sejam em inglês. Então, assim, tem muita coisa
Uhum. que em pouco tempo você já consegue ver o resultado. Exato. Você não precisa esperar anos para que isso comece a aparecer, comece a mostrar os É resultados, isso. né? E que já vai A agregando. aluna, E que a já vai aluna quer estudar agregando ao inglês. teu currículo, né? Ah, ela ficou interessada. Exatamente. Ficou Viu, Luna? interessado. Não, Como a filha, aqui Titi não. Samantha Aqui não, falou, Lu. em 18 meses tu já pode estar procurando o emprego dos teus sonhos fora. É. E antes disso, talvez, né? Conseguindo fazer os teus contatos, as tuas conexões, né? Uhum. E Se qualificando, né? Se exatamente. qualificando, que isso é bem importante. É. Tem Falando de muita qualificação. oportunidade no exterior, mas assim, imagina que você falou ali que a pessoa pode trabalhar remotamente, né? Isso eu já sei de várias empresas que estão oferecendo Uhum. isso. E isso hoje é uma realidade, não é? Antigamente era aquelas pegadinhas, né? Quer trabalhar em Sim, casa, ganhar não sei quanto, hoje é era a maior verdade. furada. Hoje não, hoje é verdade, as pessoas fazem isso, é normal. E aí imagina você ganhar em dólar e gastar em real ainda, Ou em né? euro. Que é coisa mais. Ou ganhar em euro e gastar em real. Uhum. Que é coisa mais maravilhosa do que isso. Ótimo. Então, até assim, ó, se você não quer ir para o exterior, não quer sair daqui, pensa assim, imagina se você fala inglês e consegue um emprego onde É. você ganha em dólar ou em euro. E cada vez mais tem E oportunidade. exatamente. Uhum. Mas o inglês é necessário, não adianta, né? E a gente já falou, vocês vão ver algumas orelhinhas de Batman, assim, porque a Luna resolveu que é aqui que ela vai ficar. Então a gente já falou várias vezes, inclusive fizemos uma live sobre isso, que não é tarde para começar quando você é adulto e não tem tarde demais. Agora já passou a minha Isso. vez. Agora já. Não, Luna. Agora já não. Já passou a minha época de aprender. Uhum. Tá tocando terror aí. Para. E além Só... disso, Ai, assim, se tu começar hoje, daqui a 6 meses, tu já vai estar 6 meses aprendendo inglês. Eu sei que parece óbvio isso que eu disse, exatamente. mas pensa pelo aspecto de que tu já vai ter evoluído 6 meses no aprendizado do inglês, Uhum, né? Então, uhum, assim, começa agora. Se tu não começou ainda, começa uhum. agora, né? A gente tá Assim, abrindo essa turma agora, dia 26, vai abrir o carrinho. Aproveita essa oportunidade, porque assim, vale a uhum. pena. Os benefícios são incontáveis, né? Com certeza. Tanto que a gente consegue fazer uma live por semana de um assunto só de benefícios. Porque a gente não Exato. consegue botar tudo numa coisa só. Uhum, Porque em várias áreas da sua vida, você tem benefício na área profissional, na sua área pessoal, como aluno, ou como chefe, ou como uhum, viajante. com certeza. Para uma próximo assunto que nós vamos conversar vai ser sobre a questão de assistir filmes e ouvir músicas em inglês sem precisar depender de tradução, que a gente perde tanta coisa, né, sobre isso, quando faz isso. Mas assim, essa autonomia que o inglês dá, essa autonomia para que você possa fazer o que você quiser, na verdade, não tem limites, né? O céu é o limite. O que, que você quer fazer? Onde é que você quer morar? O que, que você quer estudar? Onde você quer trabalhar? Se você sabe inglês, você tem muitas oportunidades que, se você não sabe, te limita muita coisa. Então, É. assim, eu fico imaginando eu adulta com filho, sei lá, eu quero morar no Canadá. Sem falar inglês, será que eu teria coragem de fazer isso? Hoje eu teria, tranquilamente, mas eu falo inglês. Eu sei que eu não vou, e vai ser uma coisa a menos, porque já vai ser, já um recomeço é sempre uma coisa que você tem os seus obstáculos, tudo, até a coisa Penosa. engrenar, né? É penosa, é. E ao mesmo tempo é legal, né? Eu me lembro assim, aquela sensação Claro, um recomeço é de tudo sempre. novo, um Tudo pode recomeço é muito acontecer, gostoso. claro. Mas Exatamente. tu vai Mas passar os tem os perrengues seus obstáculos. habituais, claro, de burocracia, Mas papelada. aí isso, mas aí pensar assim, nossa, mas tudo isso e ainda, além de tudo, não falo inglês. Então eu fico imaginando assim, eu indo para a França sem falar francês, entendeu? Deve ser assim, essa sensação assim de será que eu encaro isso? Muita gente encara, que legal e dá certo para muita gente, mas Uhum. sem você ter mais essa coisa para ter que lutar contra é muito bom, na verdade assim,
É como eu falei, não tem limite no que você pode fazer, não tem limite onde você pode ir, não tem limite onde você pode morar ou Do trabalhar. que tu pode É muito aprender. gostoso. Uhum. Isso. E o melhor de tudo, como a gente falou, não tem, agora já foi, que pena que eu não aprendi antes, né? Agora já foi. Não Não, tem não limite de existe. idade, não tem É, nada. é. Vá atrás, vai estudar, vai aprender inglês, para que você possa conquistar isso, né? Isso, inclusive a gente já falou aqui em outra live que faz bem para o cérebro aprender inglês, né? Sim, Então, se tu acha com que tá tarde certeza demais, faz. não, na verdade o inglês vai resgatar o teu cérebro e vai te ajudar fisicamente também. Uhum. E assim, quando a gente tem sabe falar inglês, tem isso no seu currículo, isso também dá uma estabilidade no seu trabalho, né? Porque Sim. você sabe assim que ali você está dentro da empresa, a tua empresa ela tem comunicação para fora, seja com fornecedor ou com cliente, precisa daquela comunicação em inglês. Você é parte daquilo. Você sabe que de uma certa forma o seu, né, não é que o seu emprego está garantido, não fala, né? Eu vou fazer o que eu quiser porque eu falo inglês. Não, se você for competente, mas também souber o inglês, você Uhum. sabe que é muito mais, a sua posição ele fica muito mais garantida. Porque não é tão fácil assim achar outro profissional com a sua Sim, qualificação e que fala inglês. isso. Geralmente são os cargos de liderança, né? Que são Uhum, tem mais estabilidade mesmo por si só. Então, tu vai estar crescendo e inevitavelmente vai chegar nesse patamar, né? exatamente. Apesar de que hoje em dia, como a gente falou, né, não é mais só cargos de liderança que precisa falar inglês hoje em dia. Às vezes tu tá Não. ali, tu é assistente de alguma coisa e uma das tuas funções é se comunicar com fornecedores ou clientes Sim. de fora, Uhum. então abrir novos negócios, preparar o site ali, você É. precisa preparar um site bilíngue, porque o site precisa estar disponível também em inglês, porque o seu Uhum. mercado também pode atingir mercados internacionais. Então, até nisso, Às você vezes às até vezes o precisa. estagiário precisa, né? Porque ele que vai marcar, por exemplo, uma reunião ou que vai fazer esse Uhum, primeiro contato. Então, assim, não se restringe. E com isso também é uma forma de tu crescer, né? uhum. E cada vez mais a gente, como eu falei antes, a gente vive num mundo globalizado. E cada vez mais o inglês faz parte da nossa vida. É impressionante, assim, como a maioria das coisas que chega para nós hoje, elas já chegam em inglês. Uhum. Então, assim, eu me lembro até na época da pandemia, quanto vocabulário saiu disso. Por exemplo, lockdown. Por que lockdown? Por que não era isolamento, né? Por que não era, sei lá, por que não era uma palavra em português? Por que a gente Uhum. falava lockdown? A gente foi direto para o lockdown. Por quê? Porque era o que o mundo estava falando. O Uhum. mundo estava usando esse termo, então nós usamos esse termo também. Hoje, se Exato. for perguntar, dificilmente alguém não vai saber o que é lockdown. Por Uhum. quê? Porque isso ficou na boca de todo mundo, né? Não importa a sua faixa etária, não importa quanto você ganha, onde você trabalha, todo mundo ouviu falar de lockdown. Uhum. Então, é, é, internet, por exemplo, Sim, em termos de redes sociais, de tecnologia, de internet, a sim, maioria tem e palavras em inglês, tudo. né? Exatamente, são palavras que a gente usa no dia a dia, diariamente estamos usando. Então, isso tende a ficar cada vez mais, porque cada vez mais o mundo vai perdendo as suas fronteiras, cada vez Uhum. mais a gente está trabalhando com outras pessoas né, de outros lugares do mundo, e essa questão da pandemia acelerou essa questão do online, o que talvez levasse 10 anos. Eu vi estava ouvindo uma reportagem outro dia, e talvez o que levasse 10 anos para se chegar em termos de tecnologia, ou em termos até de mudança de hábitos, a gente fez em 2 anos. Uhum. Então, hoje está muito mais presente nas nossas vidas essa questão do online, que te permite te comunicar a qualquer hora do dia, com qualquer lugar do Exatamente. país não, Do do mundo. mundo, com qualquer empresa, com qualquer pessoa. E como eu falei, imagina você estar aqui na sua casa, aqui no Brasil, fazendo um curso lá que eu estava vendo, se não me engano, Um curso até O de Harvard. MIT.
Isso, Harvard estava abrindo alguns cursos gratuitos. Tem vários. Eram mini cursos, né? Mas gratuitos. Uhum. E MIT estava fornecendo também. E não só gratuito, às vezes até pago, né? Sim. Se é uma coisa um pouco mais qualificada, até pago. Mas Certificação. assim, você nem precisa ir até Boston, até os Estados Unidos para fazer esse tipo de curso mais. Você pode fazer aqui da sua casa. Então está muito mais acessível isso. Então, o que significa é que muito mais a gente vai ter que saber inglês. Isso não é mais uma questão de status, não é mais uma questão de para certas áreas, não tem mais um perfil de quem precisa falar inglês. Não. Hoje em dia todo mundo precisa falar inglês. Porque isso abre portas na sua vida profissional, na sua vida pessoal, quando você viaja, enfim, abre muitas portas. Então, cada vez mais você precisa ter o domínio do inglês. É impressionante, assim. Impressionante como isso está ficando uma coisa do nosso dia a dia, né? É verdade, então, cada vez mais. A gente precisa buscar isso, a gente precisa. E muito pouco tempo você consegue já sair falando. Em muito pouco tempo. É uma questão de realmente se dedicar, né? Estudar, mas em muito pouco tempo, priorizar, mas em muito pouco tempo você consegue ver resultado. Exatamente. Não é mais como era antigamente, que você pensava assim, preciso aprender inglês, tá? Então tá. Então daqui a 10 anos eu vou conseguir falar, vou estar fluente o suficiente para falar. Não é mais Agora, assim. Em 18 meses tu consegue fazer isso. Então, assim, tá muito mais rápido o processo, porque se entende que tem algumas coisas que funcionam melhores que as outras, até a questão do tempo de estudo. Então, tem muita coisa aí, né, que a gente vai conversar na quinta que vem, a gente vai fazer uma live na quinta que vem, né, para falar um pouquinho sobre o curso, né, sobre essas questões, assim, de aprendizado, enfim. Exato. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai depois dar a oportunidade de você já garantir a sua meta de aprender inglês pro ano que vem. Garantir esse ano a sua meta de 2022. Porque eu tenho certeza que inúmeras pessoas já colocaram ali, preciso aprender inglês pro ano que vem. Pro ano que vem eu preciso aprender inglês. Então, eu vou assim, te dizer, até porque eu já recebi algumas mensagens. Exato. Sobre isso. Eu vou te dizer, Teacher Samantha, eu já comecei a fazer minhas metas para 2022. Eu sei que 2021 ainda não acabou. Eu ainda tenho mas metas, eu também. Ainda tenho metas. Eu já começo em agosto fazendo metas. Ainda tenho metas para esse ano, pretendo atingi-las, mas já estou pensando quais são minhas metas para o ano que vem. Então, se tu já sabe que a tua meta é falar inglês, aprender inglês, vem com a gente. Com certeza. Porque é uma coisa que a gente consegue fazer e é uma das metas que a gente vai conseguir te ajudar a atingir, com absoluta certeza. Isso aí. Então, mas uma coisa que eu queria falar aqui, que a gente estava falando como você em pouco tempo consegue ver os resultados, né? Então, assim, se você, por exemplo, assim, você está precisando hoje é um problema para você não saber inglês para sua carreira. Seja porque você não tem mais como crescer na sua empresa, porque, né, para crescer mais você precisa saber inglês. Seja porque você está de olho numa outra vaga e precisa saber inglês. Seja porque você está estudando agora, está fazendo faculdade, sabe que muitas portas vão se abrir se você souber inglês. Enfim, não importa a sua razão, porque você sabe que precisa, mas não começou ainda. Não imagine que isso vai demorar anos para surtir efeito. E aí, por isso que você está protelando. Porque muita gente vai procrastinando, porque chega a dar um cansaço até na hora de pensar assim, nossa, vou começar a aprender inglês, né? Quando que eu vou ver os frutos disso? Muito rápido. Nós temos uma aluna nossa que é da turma de agosto que a gente fez. Ali, acho que teve setembro. Não sei. Então, eu acho que é da turma de agosto, tá? De qualquer forma, ela foi a um congresso nesse fim de semana, que era um congresso bilíngue.
Os palestrantes falavam inglês e tinha a tradução simultânea em português. E ela testemunhou que ela entendia, assim, de cada 5 palavras, ela entendia 3 que a pessoa estava falando. Ela estava muito feliz. Muito Ela bom. teve um momento que ela chegou a se emocionar, assim, do quanto ela estava entendendo do que a pessoa estava falando, assim. E não era uma questão ali que a pessoa estava falando mais devagar, para entender, porque tinha tradução simultânea. Então, assim, é muito gostoso, porque, pensa bem, ela está estudando aqui uns 3 meses, talvez, e já está começando a ver esse tipo de resultado. Exato. E isso é muito gostoso. Então, assim, não precisa de anos estudando para você ver esse tipo de resultado. Não precisa. Você consegue atingir esse tipo de resultado muito rápido. E os benefícios que trazem são, meu Deus do céu, imagina você sair de um salário, você poder quase que dobrar o seu salário, por exemplo, né? Porque você pega outra vaga, ou porque você... Sim, às vezes mais, porque às vezes você vai sair de uma certa área para ir para uma outra totalmente justamente porque você fala inglês. Então, assim, há um crescimento profissional muito grande, né? Então, vale a pena o investimento, vale a pena o investimento de tempo, vale a pena o investimento de dedicação, sem falar no financeiro, que não é nada, absolutamente nada comparado, né, ao que você tem ainda para ganhar pela frente com esse crescimento. Com certeza. Então, vale muito, muito a pena. Vale a pena botar, se você não tem essa meta também ainda, acho que tá deixando para depois, né? Não, já bota em 2022 essa meta. Sim, é um investimento pessoal, profissional, tudo, para tudo. Exatamente. Né? Pode então, até você estar fazendo motivado por uma coisa, mas ele vai te beneficiar em todas as áreas da tua vida, né? Sem dúvida. Com certeza. Então, você pensa, você consegue vagas no exterior, vagas de exterior para trabalhar aqui, remotas. Você consegue mudar de emprego, você consegue ser promovido, você consegue se qualificar melhor, abrir portas na tua empresa, você consegue fazer uma rede de contatos muito maior, você consegue ter acesso a todo tipo de... Porque eu acho, eu não tenho... claro que eu não poderia falar 100%, porque isso não é verdade, com certeza, mas eu diria que o quê? A maioria de qualquer assunto hoje tem o seu material técnico em inglês. Então, assim, muita coisa que você tem disponível aí, que às vezes você tá tão perto, mas tão longe, né? Porque tá na ponta dos dedos, mas você não tem acesso porque não consegue falar inglês, não consegue alguém para ficar traduzindo. Então, assim, a qualificação pessoal, mas de profissional, né? Então, muita coisa você consegue atingir só porque você tem essa uma, que ainda é um pouco um diferencial, mas eu creio que muito em breve não vai mais ser. Muito em breve vai ser um pré-requisito falar inglês. Mas ainda é um certo diferencial, porque como a gente falou ali, né, 5% dos brasileiros só falam inglês. Então imagina aonde você pode ir se você conseguir atingir essa meta, né? Isso aí. Totalmente atingível. Exatamente, Teacher Samantha. Então, quinta que vem a gente espera vocês, vai ser bem legal, bem divertido. E acho que esse era o último recado que a gente tinha sobre a live da semana que vem e o nosso carrinho também. A gente vai dar daí maiores detalhes também, né? Exatamente. É isso, Teacher Samantha? É isso aí. Então, não deixe para depois. Comece aí. Já. Quero ver vários. Na verdade, a gente podia ver se alguém tem alguma história para contar sobre isso, algum testemunho, alguma coisa. Ou se alguém tá... estão perguntando qual o horário para a semana que vem. É o mesmo horário, né? 20h30? A gente vai, na verdade, a gente vai anunciar isso a partir da segunda-feira. Não é o nosso horário habitual, mas a gente vai fazer porque vai ser a véspera da Black Friday, né? Isso, mas aí a gente vai avisar depois, com certeza, ali, quando que é A gente comunica qual aqui horário pelo da semana Instagram que vem, mesmo. a gente comunica.
Isso. Uhum. Obrigada a E... todos que participaram hoje, que vieram nos prestigiar, que esperamos que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha sido útil, que tenha sido divertido, né? Uhum. E se alguém, você conhece alguém que acha que vai se interessar por esse assunto, compartilha depois com eles, vai estar Pode postado ali no nosso compartilhar Instagram. no aviãozinho ali. Isso, no aviãozinho ali, sempre que você vê o aviãozinho embaixo de uma postagem, ali é onde você compartilha com alguma pessoa o que Isso você aí. quer, o que você está vendo ali. Ai, que lindo. Olha, foi tudo de bom, a Carmen falou. Que bom. Ah, que bom. Que Fico bom que feliz foi de tudo ouvir de bom. isso. Então tá. Então tá, um bom Então, resto de obrigada pela semana companhia. e uma boa noite para todo mundo. Boa noite.